Pessoal, olha só. Hoje eu trouxe para vocês alguns pontos que eu tenho observado nas produções de texto dos alunos de vocês, tá? Para a gente tentar melhorar, aperfeiçoar a nossa escrita a partir destas análises aqui que nós vamos fazer. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o uso da palavra mesmo dentro do texto, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo me ouvir? Tá certo. Em relação ao uso da palavra mesmo, tá? A palavra mesmo, gente, ela pode ser usada em vários contextos diferentes. Nós vamos ver aqui. Por exemplo, quando equivale a próprio, ou em pessoa, exato, idêntico, tal qual. Situação em que a palavra mesmo vai ser aí um pronome de reforço ou um adjetivo. E aí vai ser variável. Pode mudar de acordo com o número, singular ou plural, ou de acordo com o gênero masculino e feminino, como aqui ó, nos exemplos. Eles mesmos resolveram o problema. O mesmo foi para o plural para concordar com eles. Ela mesma fez o bolo, tá? Se você vai se referir, não é, a alguém dentro desse contexto, dizendo que foi você, então, se você é masculino, é do sexo masculino, você vai dizer eu mesmo quem disse. Se você é do sexo feminino, você vai dizer eu mesma quem disse, tá? Então, ó, ela mesma fez o bolo, ele mesmo fez o bolo. Então, a palavra mesma ela vai concordar aí com o gênero masculino ou feminino, singular ou plural. Elas mesmas trouxeram os presentes, tá? Então, no sentido de próprio, eu próprio resolvi o problema. Aí você adequa a palavra mesmo, de acordo com o número e com o gênero. Ele foi pelo mesmo caminho, ou seja, ele foi exatamente por aquele caminho. Então, aqui mesmo está sendo usado no sentido de exatamente, de exato, tá? Ela usou a mesma roupa de ontem, ou seja, a roupa idêntica. Então, nesses contextos aqui, a palavra mesmo sofre variação. Outro exemplo, gente, é quando a palavra mesmo tiver o sentido de realmente, justamente, ainda, funcionando como um advérbio. E aí vai ser invariável, não muda, tá? Exemplo, a professora é mesmo muito competente. E não a professora é mesma muito competente. Aqui não vai variar. A advogada é mesmo boa. Esta informação é mesmo real? Ou seja, esta informação realmente é verdadeira? Tá? Então, nesse sentido aqui de realmente, de justamente, o advérbio mesmo vai ser invariável. É aqui mesmo onde trabalho, ou seja, é justamente aqui onde trabalho. Então, nesse contexto aqui, não varia, tá bom? Outro exemplo é quando equivale a embora ou apesar de. Aí vai ser uma conjunção concessiva, não vai ser mais advérbio. Vai ser uma conjunção concessiva. Olha só o exemplo. Mesmo cansado, não deixa de ir à academia. Embora esteja muito cansado, não deixa de ir à academia. Então, com o valor de embora, a palavra mesmo vai ser uma conjunção concessiva, tá? No sentido de apesar de. Olha o outro exemplo. Mesmo diante das acusações, ele foi solto. Ou seja, apesar de ser acusado, apesar das acusações, ele foi solto. Nesse contexto aqui, também não vai variar, certo? Mas eu quero chamar aqui a atenção de vocês, se nós temos outro caso, quando também significar a mesma coisa, com o valor do substantivo, também vai ser invariável no masculino, ó. Eu disse o mesmo para minha mãe. Eu disse a mesma coisa para você.
e você não acreditou. Eu disse o mesmo, tá? Então, não estudar é o mesmo que negligenciar o seu futuro. Ou seja, não estudar é o mesmo que não se preparar para o futuro, tá? Então, nesse sentido aqui, podendo ser substituído por a mesma coisa, então vai ser invariável sempre no masculino, sempre mesmo, tá bom? Aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse caso, que é o que eu mais percebo nas redações dos alunos, tá? É quando muitas vezes você coloca mesmo ou mesma como substituição ao pronome pessoal ou a um substantivo. Exemplo: falei com um pintor e o mesmo disse que começará a obra amanhã. Ora, o mesmo não pode substituir pintor. O que substitui um nome é o pronome pessoal. Então, a frase ficaria correta da seguinte forma: falei com um pintor e ele disse que começará a obra amanhã, tá? Ele está se referindo a quem? Ao pintor, que você citou anteriormente. Aí, muitas vezes, eu encontro nas redações, não é? O Brasil enfrenta um grande problema, a violência. O mesmo necessita de medidas para solucionar esta realidade. O mesmo se referindo ao Brasil, não pode. Gramaticalmente, isso está errado, tá? Mesmo não pode substituir pronome pessoal. O que é que você poderia usar para não repetir novamente a palavra Brasil? O país, a nação, tá? Alguns sinônimos que podem ser usados como substituição daquele termo que você usou anteriormente e não quer repetir. Até mesmo porque nem pode. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma redação em que o aluno repetiu a palavra pessoa 17 vezes no texto. Então, a gente faz isso, essa substituição de termos, usando os pronomes pessoais, pronomes oblíquos, não é? Usando os sinônimos, são os chamados elementos de coesão, tá? Coesão por substituição. É quando você não quer tornar o seu texto repetitivo, e aí você vai trocando, substituindo palavras por sinônimos ou por pronomes que fazem referência àquela palavra que você já citou anteriormente no seu texto. Tá, gente? Então, ficou claro aqui em relação ao uso do mesmo. Não se usa o mesmo para substituir nomes, tá? Com o valor de pronome pessoal não pode ser usado. Então, os alunos estão participando da aula assiduamente. Os mesmos terão bons resultados. Os mesmos não. Eles terão bons resultados. Ficou claro isso aqui? Ficou entendido? Alguma dúvida? Quem cala, consente, né? Todo mundo calado, então posso seguir adiante. Vamos para outra questão. O uso de aspas, tá? Quando é que eu posso usar aspas na minha redação? Você usa aspas quando você vai fazer uma citação direta. Nós já estudamos, né? A diferença entre citação direta e citação indireta. Direta é aquela que você transcreve da mesma forma que o filósofo, o sociólogo, o profissional da área, não é, do tema que você está tratando falou, você está sendo fiel à fala, não é, à citação. Indireta é quando você diz de forma parafraseada aquela citação. O sentido permanece o mesmo, só que você diz usando outras palavras. Aí não precisa de aspas. Quando a citação ela for direta, aí você coloca entre aspas. Tá bom? Outro caso, gente, é em relação aos estrangeirismos que não são dicionarizados no Brasil. Nós sabemos que algumas palavras estrangeiras,
elas têm a sua forma aportuguesada, tá? Como, por exemplo, shampoo. Vou dar um exemplo bem simples. Shampoo, na língua inglesa, se escreve com S-H-A-M-P, dois Os, né? Shampoo. Na língua portuguesa, a palavra shampoo é com X. X-A-M-P-U. Shampoo. Então, se você sabe que essa palavra é estrangeira, mas ela tem uma forma escrita na língua portuguesa, você vai dar prioridade na sua redação à palavra escrita na língua portuguesa. Mas se a palavra não tem uma escrita na língua portuguesa, só existe aquela forma na língua inglesa, exemplo, flashback. Tá? Então, você vai usar a palavra flashback na sua redação, entre aspas. Porque é um estrangeirismo que não está no dicionário do Brasil, da língua portuguesa. Entenderam? Palavras de língua inglesa que não tem tradução na escrita portuguesa, vocês colocam entre aspas. E aí você quer fazer uma ironia na sua redação. Por exemplo, vamos usar aqui o lema da bandeira nacional, ordem e progresso. Então, você está falando sobre violência. Então, você diz assim, o Brasil da ordem e progresso é o mesmo que enfrenta uma crescente violência. Então, nós temos dois extremos. Ora, um Brasil que traz na sua bandeira um lema que prioriza a ordem, a paz e o progresso, é o país com os maiores índices de violência. Então, você está fazendo ironia. Ele não está sendo um país de ordem e progresso. Já que a sua realidade é de um país totalmente violento. Então, você está fazendo ironia. Então, você coloca essa expressão ordem e progresso entre aspas, tá? Porque você está fazendo uma ironia. É uma figura de linguagem, ironia, tá? Outro caso que você usa aspas é em títulos de obras. Filmes, títulos de livros, séries, novelas, músicas. Você coloca entre aspas, ok? Quando é que você não deve colocar aspas? E aqui você já evita cometer dois erros, pessoal. Preste atenção, olha só. No Enem, na redação, em hipótese alguma, use aspas para marcar uma informalidade. Primeiro, que você nem pode usar uma palavra informal. Aí tem alunos que usam essa desculpa. Ah, mas eu vou colocar a palavra informal entre aspas. E o meu corretor vai saber que aquela palavra não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O adequado, o ideal é você nem usar. Procura um sinônimo. Procura substituir a palavra de forma coloquial por uma mais rebuscada, uma palavra mais bem elaborada. Como, por exemplo, aqui, este exemplo que eu trouxe. Os mais pobres sobrevivem fazendo bicos. Bico. Nós sabemos que dentro de um contexto conversacional, se nós estivermos falando sobre trabalho, se eu pergunto assim, deixa eu ver aqui um aluno que está na aula. Ítalo, você está trabalhando no momento? Aí Ítalo responde, não, professor, só estou fazendo uns bicos. Eu vou entender o que ele quer dizer. Que ele não está trabalhando de forma registrada, de forma mais formal. É um trabalho mais informal, não é? Para render um dinheirinho extra, não é? Para comprar o fone de ouvido, um dinheirinho extra para pagar a academia, um dinheirinho extra para pagar a internet e dar risada com os memes, não é? Então, é um bico, é uma coisa temporária, digamos assim. Mas você não vai expressar essa ideia em uma redação usando a palavra bicos, mesmo colocando entre aspas, para o seu corretor entender que você está usando um termo informal. O correto é você repensar esta palavra de forma mais formal. Exemplo. Se eu fosse reescrever esse enunciado, como é que ficaria? A camada mais pobre da sociedade sobrevive por meio de trabalhos informais. Olha só, já dá outra qualidade de escrita ao seu texto. Mudou o sentido? Não mudou. Você disse a mesma coisa de forma mais bem elaborada.
tá? Então, nem use palavras informais, muito menos colocando entre aspas no seu texto. Isso aqui ficou claro? Alguma dúvida? Posso seguir adiante, pessoal? Ok. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? E aí, gente, pensando nessa questão da repetição constante de palavras, de expressões no texto, eu trouxe alguns exemplos de sinônimos, tá? Que a gente pode usar, por exemplo, para se referir a alguns grupos da sociedade. Quando o tema aborda, por exemplo, idosos, negros, mulheres, crianças, homossexuais. Então, quando o tema especifica determinados grupos da sociedade, para que você não fique o tempo todo repetindo os negros, os negros, os negros. As mulheres, as mulheres, as mulheres. Os jovens, os jovens, os jovens. Algumas expressões podem ser usadas para se referir a esse grupo, como, por exemplo, anos após a abolição da escravatura, os negros ainda enfrentam desafios no Brasil odierno. Aí você terminou um período, né? Ponto continuado. Para não repetir novamente, os negros precisam ser inseridos na sociedade. Aí você já usa outra expressão. Por exemplo, essa parcela da população, esse agrupamento social, ou esses indivíduos, esses cidadãos, esses sujeitos, tá? São algumas expressões que você pode usar para se referir a esse grupo da sociedade sobre o qual você está falando na sua redação. Para não ficar o tempo todo. Os idosos, os idosos, os idosos. As crianças, as crianças, as crianças. Tá? Para evitar essa repetição. Como nós vamos ver aqui no texto deste aluno, que repetiu simplesmente a palavra pessoas 17 vezes na redação. Então, isso demonstra que você não tem um repertório vocabular. Você não tem um leque de palavras que podem substituir pessoas, pessoas, pessoas. Tá? Então, eu vou ler só o primeiro parágrafo, em que ele apresenta a palavra pessoas 4 vezes. Só no primeiro parágrafo, preste atenção. Primeiro, ele começa o texto com atualmente, que é algo que é totalmente clichê. Você começar o texto com atualmente, né? Atualmente, pior é quando o aluno ainda coloca. Atualmente, nos dias atuais, o Brasil enfrenta isso, isso e isso como problema. Aí, meu filho, o infarto vem aqui e volta. Tá? Atualmente, nos dias atuais. Aí já é outro desmantelo. Nós temos um termo clichê com uma redundância, né? Porque atualmente já é algo presente. Não precisa você dizer atualmente nos dias atuais. Aí ele continua, ó. O suicídio é algo muito sério e muito delicado de se tratar. Pois a maioria das pessoas, primeira vez que aparece a palavra pessoas, que se suicidam tem depressão, que é algo que muitas pessoas no Brasil acham que é nada. Que é apenas drama das pessoas que têm a doença, mas não é. A depressão é algo muito delicado de se tratar, pois, dependendo dos resultados, como a pessoa reage ao tratamento, a doença pode piorar mais e mais, causando pensamento de suicídio. E aí ele já começa o segundo parágrafo, sem conectivo, com a pessoa. Para a pessoa com depressão, o suicídio é algo que a pessoa... Então, gente, ó, eu acho que faltou aqui, além de essa substituição por termos com o mesmo sentido, uma releitura. O mínimo que você tem que fazer quando terminar de escrever sua redação, gente, é ler. É se colocar no lugar do leitor. Porque, às vezes, quando nós estamos escrevendo, as ideias começam a vir de forma desenfreada e a nossa tendência é querer registrar tudo no papel, tá?
Mas aí, quando você termina de escrever, você vai reler para ver o que retira, para ver o que permanece, para ver o que troca, o que substitui. É assim que a gente faz o processo de escrita, tá? E ainda depois, quando você acha que está pronto, pede para outra pessoa ler. Sai do papel de escritor e se coloca ou pede para alguém ser o seu leitor. Porque é mais fácil outra pessoa encontrar um erro, uma não concordância no seu texto do que você que escreveu. Eu faço isso com os meus, e olha que eu sou da área de leitura e de escrita. Mas eu sempre, quando escrevo meus textos, eu peço para outra pessoa ler. Porque, às vezes, é mais fácil de ela identificar um erro do que eu que escrevi, tá? Então, automaticamente, quando você lê um texto desse, você percebe. É quase um trava-língua. Quase um trava-língua. Pessoa, 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 pessoa. O tempo todo pessoa, né? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Sinônimos para problemas, para você também não ficar o tempo todo repetindo a palavra problemas. Algumas expressões são menos conhecidas, como, por exemplo, imbróglios. É um termo mais desconhecido. A gente não costuma falar nem ouvir, não é? Mas alguns desses termos aqui a gente já conhece. Como, por exemplo, percalços, impasses, empecilhos, entraves, dilemas, adversidades, contratempos, obstáculos, tá? Então, por exemplo, você está lá na proposta de intervenção, na conclusão, né? Então, a fim de resolver esses empecilhos, cabe ao governo federal, em parceria com as secretarias estaduais de educação, tarará, tarará, tarará. Então, você não usou a palavra problemas, mas você usou o quê? Empecilhos, entraves, que não mudam o sentido, tá? E aí aumenta mais aí o seu repertório de palavras. Trouxe também sinônimos para sociedade. Para caso você precise se referir à sociedade, eu só não recomendo aqui muito povo, porque povo é muito abrangente, tá? Povo é algo muito, até mesmo coloquial, a gente fala muito, né? Pior é quem diz, o povo foram para as ruas. Porque tem em mente que povo, por se referir a mais de uma pessoa, o verbo tem que concordar no plural, e não é povo, embora se refira a mais de uma pessoa, a muita gente, o verbo é no singular. O povo foi às ruas reivindicar, e não o povo foram para as ruas. O povo acolheram o candidato. Correto. Correto, gente? O povo acolheram o candidato? Para muita gente é. Porque acha que povo, por se referir a mais de uma pessoa, tudo tem que ser no plural. É igual a gente, né? O agente separado com o valor de nós. Muitas pessoas têm o costume de dizer, não é? A gente fomos. Ah, quando diz fomos, tá bom. A gente fomos para o shopping. Não é? A gente, mesmo se referindo a mais de uma pessoa, concorda com o verbo no singular. A gente foi, a gente é, a gente precisa, a gente faz parte, tá? Do mesmo jeito é povo. Embora seja uma palavra muito abrangente, o verbo sempre no singular, tá? O povo foi às ruas reivindicar seus direitos. Então, eu não recomendo muito o povo, mas algumas outras expressões como coletividade, comunidade, corpo social, população, essa massa social, ó, como é elegante, como é chique. Esse complexo populacional, são algumas expressões que você pode usar aí na sua redação como sinônimo de sociedade, tá? E aí, gente, o último slide é um outro erro que eu tenho percebido nas redações em relação à estrutura do texto digitado, especificamente. Quando o texto é manuscrito, por você escrever em uma folha com linhas, você tem mais esse cuidado, tá? Em deixar o texto mais alinhado, observando as margens direita, esquerda,
a questão da alineação do seu texto. Mas aí nós estamos agora em uma outra realidade de estrutura textual. Que isso também é importante para vocês, porque vocês já estão terminando o ensino médio. E aí já vão inserir-se no âmbito acadêmico, não é? Na universidade, onde todos os trabalhos que você faz, você vai ter que digitar. E aí eu sempre oriento os meus alunos para esse cuidado com a justificação do texto, tá? E aí, como eu coloquei aqui, ó, eu sempre puxo esse colchete e coloco justifique o texto, porque o seu texto está todo desalinhado. E aí os alunos, professor, o que é justificar o texto? É dizer com minhas palavras porque eu escrevi esse texto, é dar uma justificativa, eu digo, não é isso não, menino. Ó, justificar o texto é uma configuração lá do Word que deixa o seu texto esteticamente bonitinho, todo arrumadinho, com as margens obedecidas, os parágrafos organizados. E aí, professor, como é que faz isso? Eu digo, vou fazer uma explicação numa aula. E aí eu trouxe. A maioria dos alunos desta turma, do terceiro ano, já organiza bem direitinho, mas alguns ainda não, tá? Então, você, quando está digitando o seu texto, ou você configura para já digitar de forma justificada, ou então você pode ir digitando aleatoriamente. Terminou de digitar? Aí você vai organizar o texto. Então, você seleciona o texto por completo, né? Deixa lá tudo destacado com aquele azul. E vai aqui, ó, nessa setinha, na última setinha do lado direito, onde tem esses quadradinhos aqui com as linhas, que quer dizer justificar. Tem a opção alinhar texto à esquerda. Se você clicar nela, seu texto vai todo recuado para a esquerda. Tem a opção centralizar, o seu texto fica todo centralizado ao meio. Alinhar à direita, o seu texto vai todo recuado para a direita. E justificar, o seu texto fica perfeitamente organizado. Centralizado, tá? Os parágrafos bem divididos, bem organizados, tanto na direita quanto na esquerda, tá? Então, tem que ter esse cuidado. E lembrar de dar o espaçamento, o recuo da margem inicial. Observe que esse aluno aqui, ó, ele não recuou a margem, tá vendo, ó? Eu fiz esses tracinhos aqui para chamar a atenção em relação ao recuo das margens. Como é que você começa um texto com parágrafos sem margens, né? Então, esses cuidados são cuidados mínimos que você deve ter com a estética do seu texto. E tudo isso pode contribuir para a sua nota despencar. Porque tudo isso, gente, é avaliado, tá? São muitos detalhes que a redação traz para ser avaliado pelo corretor. A questão estrutural, a questão da estética do texto, a questão gramatical, a questão da construção argumentativa, a questão da elaboração da proposta de intervenção. Ó, corrigir redação dá trabalho. Vocês pensam que é mais difícil escrever? Não é não, mais difícil é corrigir, porque o corretor tem que avaliar todos esses detalhes. São 5 competências. Cada competência avalia um aspecto diferenciado da redação, tá? Então, prestem atenção aqui, tá? Esses detalhes, para que nos próximos vocês possam estar igual esse sapinho aqui, ó. Só que de forma que o seu texto realmente esteja bonito. Porque, ó, o sapo aqui, quando eu leio a redação que eu acabei de escrever e acho horrível, aí você rejeita, né? Ixi, não. Que coisa desmantelada, coisa desorganizada. Aí a ficha cai. Ah, mas fui eu quem escrevi. Te amo, redação. Né? Você é o dono, é seu. O texto é seu. Aí a ficha cai. Então, para que nas próximas vocês melhorem cada vez mais, trouxe esses detalhezinhos para chamar a atenção de vocês, tá? Revisando. Não se usa mesmo ou mesma com valor de pronome pessoal para substituir nome, tá, gente? Aspas para citações diretas, para palavras estrangeiras não dicionarizadas, para
ironias, uma palavra que gera ironia no seu texto, tá? Não usar palavras informais no seu texto, mesmo colocando entre aspas. A questão dos sinônimos é muito importante na redação. Substituir palavras por sinônimos para que o seu texto não fique com um repertório vocabular pobre, certo? E aí cabe a vocês, gente, estarem sempre cada vez mais lendo, pesquisando palavras e seus sinônimos. E por último, a questão da estética do texto, a organização aí da estrutura textual, em relação às margens, em relação à alineação, tá? Para deixar o seu texto bem alinhado. Dúvidas, perguntas, questionamentos, agradecimentos, declarações de amor. Cadê a Águida?